Então, vamos voltar aqui às mentiras do professor Leandro Quadro. Por que não devemos venerar Maria, a mãe de Jesus? Aqui diz que é dois católicos, um acredita na devoção da Virgem Maria e outro é católico, mas não acredita na devoção da Virgem Maria. Então não é católico. É só, vamos ver aqui. Tá bom? Vamos separar a sinceridade das pessoas da veracidade doutrinária, digamos assim, daquilo que elas apresentam, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que aquele irmão católico que disse ser católico, mas não venerar Maria, eu vou lhe mostrar por que ele está certo, tá? E aí eu vou mostrar os textos bíblicos que o outro irmão católico usou para demonstrar que Maria deve sim ser venerada. Só vou aqui para título de informação, eu vou usar hoje a versão Ave Maria. Eu tenho aqui a edição de estudos, tá? A Bíblia de Estudos Ave Maria. É uma tradução obviamente católica e é muito difícil. Até hoje eu não achei uma tradução católica que não fosse de nível excelente, né? O tradutor católico, eu já comentei isso aqui em outros vídeos, né? Por mais que ele coloque, né, o católico coloque a tradição eclesiástica acima da Bíblia, o tradutor católico é muito técnico. Não, meu querido, nós não colocamos a tradição eclesiástica em cima da Bíblia, não. A tradição entra em comunicação com a Escritura. Não está. A Escritura não é acima da tradição e do magistério, nem o magistério é acima da tradição e da Escritura, porque ambos são a mesma fonte. Por isso que nós acreditamos. Não é que nós colocamos a Sagrada Tradição acima do magistério ou a Sagrada Escritura. Não, irmão. São a fonte da mesma fonte, do mesmo Espírito Santo. Por isso que nós veneramos também a Sagrada Tradição. Certo, meu querido? Não vem com essa ladainha, tentando converter católico, etc. Mas mentira, vocês são mentirosos. Como não se possamos venerar a Virgem Maria? Os dogmas tá aí, o cursilho tá aí, a igreja ensina. Certo? Técnico, tá? E eu, assim, sinceramente, não conheço ainda tradutores com nível técnico tão alto como os tradutores católicos, tá? Claro, nós temos o magistério, a tradição e a escritura. Nós temos pais patrísticos que venerava a Theotokos, que amava a Theotokos, que só você vê o cursilho, você vê a patrística, etc, etc, etc. Entendeu? Nós temos o quê? A tradição nos ensina que nós devemos venerar a Virgem Maria. Simples entender isso. Oi, João. Tô gravando. É simples. E tradutores de altíssimo nível, mas as traduções católicas me chamam muita atenção. Por quê? Se chama você muita atenção porque você não vira católico. Por que não entrega logo a devoção à Virgem Maria? Se consagra mais um servo de Maria que se converteu para a verdadeira igreja, como muitos adventistas estão se convertendo? Não adianta você amar, você se apaixonar pela tradição católica e não ser católico. Simplesmente. Não tem sentido. Não cola. Mesmo colocando a tradição eclesiástica acima da Bíblia, o tradutor católico é extremamente técnico na tradução. Então isso aqui para mim é uma coisa assim espetacular. Um ponto muito Vamos forte aos versículos, meu querido. catolicismo, tá? Esses tradutores com esse nível, né, de comprometimento com o texto original. Vamos lá. Primeiramente, por que o irmão católico que disse não venerar Maria, ele está certo? Ele está certo pelo seguinte: quando analisamos Deuteronômio 4, presta bem atenção nesse texto, Deuteronômio 4, 15 a 19, nós percebemos que o mandamento já saiu fora. Você tem que provar isso, não no Velho Testamento, no Novo Testamento. Por quê? O Velho Testamento são pré-figuração do Novo. Em Deuteronômio 4, que ele vai citar aqui, ó, tradução católica, certo? Deuteronômio 4. Baixa um pouco, nego. Olha só. Deuteronômio 4 vai catar aqui, ó. Vamos ver aonde vai parar isso aí, ó.
É sempre a mesmo contexto, né? Nós percebemos que o mandamento para não fazer imagens de escultura, o segundo mandamento, ele se amplia, ou seja, ele não se refere apenas a não fazer imagens de divindades pagãs. Tá? Teólogos católicos argumentam... Se fosse assim, então, porque Êxodo 25:18, Deus manda fazer uma imagem via sacra, que não é uma imagem pagã, é uma imagem via sacra. Muito diferente das imagens pagãs que o povo prestava culto, o povo pagão. Então aqui você já se contradiz na seu próprio estudo. Então, Deus ele é contraditório. Uma hora ele manda fazer imagem, outra hora ele proíbe. Êxodo 20, versículo 3, 4, 5. E Deuteronômio 4 aqui, etc. Do 15 ao 19. Simples, Deus não é contraditório. Teólogos católicos argumentam, né, que, por exemplo, o primeiro mandamento, que diz não ter outros deuses diante de mim, se refere apenas a divindades pagãs. Nisso eles estão certos. Agora, quando eles aplicam este princípio ao segundo mandamento, que fala para não construir imagens de escultura, dizendo o seguinte... Para você entender o primeiro mandamento, você tem que ler o outro mandamento, o segundo, do que está se tratando. O 3, do que está tratando. Simples, ó. Ah, mas não é especificamente, etc. É só você pegar e prestar atenção o que o texto está se referindo. Ó. Você pega aí Êxodo 20. Olha só. Meu irmão, ele quer jogar aquela questão da guarda. Meu irmão, se você guardar a guarda do sábado, você decai da graça. Que interessante. Olha só, você pega o primeiro mandamento, ó. Êxodo 20, versículo 1. Ó. Então Deus pronunciou todas essas palavras, ó. Deus pronunciou todas essas palavras. Quem? Os israelitas, certo? Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, ó, teu Deus, ó, que te fez sair do Egito, da casa de servidão, ó. Olha só, o 1 e 2 não é mandamento. Deus está manifestando para o seu povo. Vai dar os mandamentos agora, o 3, ó. Não terá outro Deus diante de minha face. Quem Deus está falando? O povo. Deus está falando que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Certo? Ó, o 4. Não fará para ti escultura de figura algumas, ó. Agora você vê o 3. Escultura do quê? De outro Deus. Deus está falando para quem? Êxodo 20, versículo 1. Pronunciando a palavra para o povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair da casa da servidão. Ó. O 4. Não farás para ti figura nenhuma, alguma do que está em cima do céu, ou embaixo sobre a terra, nas águas debaixo da terra. Ó. Ao 3, ó, não terá outro Deus. Ó. Imagem de escultura de outro Deus. Porque ele estava ali naquela terra de escravidão, naquela terra de idolatria. Ao 5, ó, não te prostrarás diante delas, e não prestará culto. Ó. Eu sou o Senhor teu Deus, ó. Um Deus zeloso, ó, um Deus zeloso. Então não é um Deus contraditório. Que vigo a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos, né, daquilo que me odeia, ó. Agora, Êxodo 20, 25, 18, ó. Que ele é um Deus zeloso, ó. Farás 2 querubins de ouro. Eu farei de ouro batido, um da tampa, um do lado, outro do outro lado, ó. Olha só, tá falando aqui para adorar essa imagem versacra? Não. Lá está proibindo a adoração. Se você adorar a imagem de Nossa Senhora, é uma idolatria. Culto de honra, negativo. Você vai cultuar um outro Deus? Culto de honra a outro Deus? Uma divindade pagã? Olha onde que ele quer entrar. Que fala para não construir imagens de escultura, dizendo o seguinte, não, isso aqui é para não construir imagens de escultura de divindades pagãs, é para não adorar, não proíbe o venerar. Nisso eles já estão equivocados. Tanto que... Tá falando ali o texto que tem que ser venerado, essas imagens de outro Deus? Não. Nem pode ser adorada. Nem pode ser venerada. Porque se você for venerar uma imagem de outro Deus, você vai prestar culto de honra a um Deus. Já é proibido também. A imagem via sacra é muito diferente. A imagem via sacra já recebe esse culto de honra.
Tanto que Josué 6,6 prostou diante da Arca da Aliança, diante de 2 querubins. Adoração ao verbo, à palavra, presença real de Deus sobre a arca, sombra do Altíssimo, se manifestava ali no meio do propositário, Êxodo 25, 22, e a culto de honra aos querubins. Não tem como, cara. Tanto que não tem muito como justificar isso, porque se você olhar o catecismo, né, no catecismo o segundo mandamento não está presente. Compare os 10 mandamentos de qualquer tradução católica com o catecismo. O mandamento que diz, né, para não termos... Cara, o tema é o que, professor? Não, porque não devemos venerar Maria. Aí o cara entra nesse rolo, os 10 mandamentos, o catecismo mudou. Meu irmão, nós não seguimos a velha aliança, meu querido. Gálatas 5,4, decaíste da graça. Romanos 10,4, caducou em Cristo. Filipenses 3,8, Saulo, que era Paulo, se converteu, chama tudo de esterco. Simples entender isso, pô. Eu vou fazer um vídeo falando sobre desses mandamentos que diz o professor que a igreja mudou. Mandamento que diz, né, para não termos imagens de escultura, ele foi suprimido, ele não está no catecismo. O 4º mandamento foi mudado para domingos e festas, né? E o 10º mandamento... E o catecismo não mudou nada. Isso aí é manobra desses doutores. O mandamento foi dividido em 2 para suprir a falta do 2º mandamento. Ok? Então veja, não tem muito como justificar a veneração a imagens sem realmente... Aí eu me pergunto, pô, esses caras estão defendendo o quê? Nada! Você é judeu para guardar os mandamentos do Velho Testamento? A velha aliança? Nós está na nova aliança. Caducou na pessoa do verbo. A palavra dos profetas duraram até João Batista. Lucas 16,16. Mateus 11,13. Simples entender isso. Efésios 2,15. Olha só. Efésios 2,15, ó. Algumas Bíblias já estão adulteradas, né? Bíblia, principalmente Bíblia Adventista. Esse versículo, 15, ó. Aboliu na própria carne a lei, os preceitos, as pressões. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos 2 povos uma única humanidade nova, pelo estabelecimento da paz. Já que ele está citando muito esses negócios de lei, etc, a igreja mudou o catecismo, e olha só, você pega 2 Pedro 3,2, mandamento é ensinado pelos vossos apóstolos. Olha só, foi transmitido oral. Tanto que Cristo vê aquele rico, Lucas 19, Mateus 19, ele não cita os 10 mandamentos em ordem que era para ser citado. Porque cumpriu em Cristo. Cristo cumpriu o mandamento do meu Pai. Agora, eis que eu deixo um novo mandamento. Eis que eu faço nova todas as coisas. João 13,34. Ou Apocalipse 21,5. Certo? Simples entender isso. O tema é sobre veneração. Não sobre justificar os mandamentos aguardando o sábado, etc. Sem realmente Isaías 1,20. extrair o 2º mandamento, como faz o catecismo. Tá? Agora, lendo Deuteronômio 4, 15 a 19, você percebe que o irmão católico que disse para esse outro aqui que ele é católico, mas não venera Maria, ele está certo. Porque esse texto nos amplia o significado do 2º mandamento. Ele mostra que, mesmo Deus não sendo contra a arte, e nós lemos isso em textos bíblicos, né, como por exemplo Êxodo 35, 30, 35, Deus não é a favor da veneração da arte. Ele não condena só a adoração, a veneração também. Por quê? Por aqui no texto de Deuteronômio, Deus proíbe. Me mostra na Bíblia, Deus proíbe ir numa imagem via sacra imagem de santos. Que a Bíblia proíbe, que a Escritura proíbe a imagem de outro Deus.
fazer imagem e escultura até mesmo de seres humanos, com o intuito de prestar qualquer tipo. Então Deus, ele é contraditório. Êxodo 25:18, Deus fez duas imagens, ele que é dois querubins, figura humana, figura de dois homens. Ezequiel 41, do 17 ao 20. O que Deus está proibindo? Figura humana de pessoa da divindade de outro Deus. Por exemplo, um homem, cabeça, parte peixe, parte homem. Por exemplo, Dagon ali, o deus dos filisteus, é um ídolo. Por exemplo, rei Salomão prestava culto ali, começou a prestar culto aos deuses da sua concubina. 1 Reis 11, ali do 1 em diante, você vai ver a idolatria do rei Salomão. Olha só. Vamos terminar aqui esse vídeo aqui, que já tem quase 20 minutos. Tipo de culto. Tá? Vou ler aqui Deuteronômio 4, 15 a 19, na versão Ave Maria, tá bom? Tende cuidado com a vossa vida. No dia em que o Senhor vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe, não vistes figura alguma. Olha que interessante. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher. Então aqui, ó, além de no verso 17, 18, 19, proibir imagens, não é, de animais, de astros, no verso 16, proíbe esculpir uma imagem que seja semelhante à figura de homem ou de mulher. Deus não pode ser comparado com... Olha só, como Deus não se manifestou por figura alguma, então vocês não tem como fazer uma imagem de Deus. E o dia que você fazer uma imagem de um Deus, é idolatria. Baixa, nego. Olha só que interessante. Por quê? Porque Deus não se manifestou nenhuma. Eles tentam usar a Bíblia católica para provar que nós somos hereges, nós somos idolatria, etc. Mas é um tiro no pé, cara. Ó, você pega em Deuteronômio, que ele citou aqui o texto 4, típico, né? Olha só. 4, do 15 ao 19, ó. Lembra Êxodo 20, versículo 3, que Deus está falando. O que Deus está proibindo. Não terá outro Deus diante de minha face. Imagem, escultura, figura de outro, etc, etc. Já entendeu, né? Só um burro que não entende. E tô pouco me lixando para quem não entendeu também, certo? A minha missão é pregar a verdade. A minha missão é pregar em cima dessas mentiras. E glorificar a igreja única que é autorizada por Deus na face da terra. Certo? Olha só. Deuteronômio. Se você for ler Deuteronômio, você vai entender todinho esse contexto, pô. Olha só, Deuteronômio 4, 15, ó. Tendo cuidado com vossa vida, no dia em que o Senhor, vosso Deus, falou, vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe, não viste figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de um homem ou uma mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou um pássaro que voa no céu, ou de um réptil. Então, fala para a plenitude lá que tem uma pomba, tirar, porque é um pássaro que voa no céu. Já está fora. Se você falar, vai lá na plenitude do trono de Deus, tem a imagem ali. Aqui está com a mesma. Mais próxima, aqui onde eu participei um ano. Tem a imagem da bispa, esposa do Agenoduque, e o apóstolo Agenoduque. Então já manda tirar. Se você for lá em São Miguel, que eu já fui lá na casa da livraria católica, passei na igreja na Internacional da Graça, tem a foto do R.S. Soares. Várias igrejas tem. Certo? Se você falar no templo do rei Salomão, então manda o Edir Macedo tirar a Arca da Aliança, porque tem duas imagens, duas figuras humanas. O tempo que ele ressuscitou. E por aí vai, pô. Certo? É só. Representação alguma
algum animal que vive na terra, ou um pássaro que voa sobre a terra, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Quando levantar os olhos para o céu, olha só, aqui que é interessante, o 19, você vai entender tudo, ó. A Bíblia protestante, o Almeida, está mais simples de se entender com a Ave Maria, certo? Quando levantares o olhar para o céu, ou a Jerusalém, né? Céu, e vires o sol, a lua, as estrelas e todos os seus exércitos do céu, guardar de prostrar diante deles e render um culto a esses astros que o Senhor teu Deus como partilha e todos os povos que vivem debaixo da terra. Agora, você vai fazer uma imagem de um homem para cultuar como se fosse um Deus. Você vai fazer uma imagem de um animal, de um réptil que se rasteja, que voa, para cultuar como fosse um Deus. O que manifestou ali no Monte Horebe para Moisés foi o anjo. Por isso que a imagem via sacra é anjo. O anjo, a teofania do anjo. Simples entender isso. Essa tática, malícia e ódio contra a igreja vai se lastrar até a vinda do verbo. Agora eu posso fazer uma imagem de Cristo, porque o Cristo fez carne. Agora eu posso fazer. Olha lá, uma imagem mais recente, lá no 3º século, de Nossa Senhora, pintada pelo evangelista São Lucas, no século 3, encontrado ali um afresco com a tumba de Priscila. Uma imagem de Nossa Senhora amamentando o verbo e Balaão apontando a estrela. Uma imagem do século 3. É para ser adorada ou para ser venerada? Venerada. Porque Maria, ela não é uma deusa, como os professores lá da CP quer colocar. Aquela rainha lá de Jeremias 7. Eles falam que é Maria. Não, aquela rainha de Jeremias 7 é uma deusa pagã. É uma deusa estrangeira. Maria, ela é israelita. Maria não é uma deusa, Maria é uma mulher comum que deu a graça de conceber o verbo. Por isso que todas as gerações me proclamarão bem-aventurado pelo mérito do seu filho. Hebreus 13, lembrar de vossos guias que encerraram a carreira. José 7,6, prostou diante da imagem, duas figuras humanas, professor. Êxodo 25,18, Deus mandou fazer uma imagem de figura humana, que colocou 2 querubins em cima do postar, e Deus manifestava a sua glória, a sua sombra. Hebreus 9, 4, 5. Falava, entretia com Moisés no meio das duas esculturas. Templo do rei Salomão, cheio de imagem e escultura. Salmo 95, 9, adorar o Senhor através dos ornamentos. Deus, ele se manifesta através das imagens via sacra, meu querido. Para você entender o contexto, essa mentira sua. Simples entender isso. Simples. Ah, mas os católicos são muito inteligentes, a Bíblia católica é... Meu irmão, não cai nisso. Não cai nisso. Não cai nisso, porque isso esses mestres são sedutores. Romanos 16, 17 e 18. Simples entender. Salve Maria, sou missionário São Roberto.